Não há lugar na Terra como este. Aqui, o espantoso é comum. Tartarugas atacam como serpentes. E tarântulas dividem o espaço com rãs minúsculas. É um reino ao mesmo tempo belo e brutal, onde a adaptação é o segredo da sobrevivência. Esta é a Amazônia selvagem. Amazônia selvagem. Reino animal. A bacia do rio Amazonas. Sob qualquer aspecto, um dos maiores hábitats naturais da Terra. A maior floresta tropical do mundo é banhada pelo rio mais poderoso do planeta. É o lar da maior diversidade de seres vivos que existem, onde dezenas de espécies ainda são descobertas todos os anos. Mas a Amazônia está mudando rapidamente, ameaçando animais e plantas que vivem aqui há milhões de anos. O futuro deles está em jogo. O jacaré-açu é um dos habitantes mais antigos da Amazônia. Estes fósseis vivos permanecem praticamente inalterados desde a época dos dinossauros. Mas, recentemente, um estranho comportamento tem sido observado entre eles. Acontece durante a estação seca. Entre junho e outubro, quando a chuva cai apenas alguns dias por mês, dando à Amazônia uma chance de secar. O nível dos rios cai, criando poças rasas ao longo das margens. O jacaré-açu rapidamente aproveita a chance. Aves também não perdem a oportunidade. Talhamares vêm do litoral. E garças reúnem-se a centenas. Eles estão todos aqui por um único motivo. A pesca é excelente. As piscinas naturais prendem enormes cardumes e peixes. E os maiores predadores da Amazônia se aproveitam. Durante a estação seca, os jacarés se concentram em grandes números. Mas o que fazem a seguir é ainda mais extraordinário. Este comportamento estranho ainda não é totalmente compreendido. Jacarés costumam saltar e bater na água durante o acasalamento. Mas aqui, isso se transformou num balé sincronizado e mortal. Os jacarés parecem trabalhar em grupo para reunir as presas. Os peixes em pânico são capturados pelos animais famintos. Aqueles que escapam são apanhados pelas garças nas águas rasas e por talhamares na superfície. Os peixes não têm nenhuma chance. A bacia amazônica domina a parte setentrional da América do Sul, ocupando mais de 400 milhões de hectares.
Atravessando essa região repleta de maravilhas e estranhezas, está o rio Amazonas, fluindo ao longo de mais de 6.000 quilômetros. As criaturas desse reino fazem parte de uma complexa teia de dependência mútua. Seus relacionamentos interligados evoluíram ao longo de milênios. Uma das relações mais estranhas e misteriosas envolve uma rã muito pequena e uma aranha muito grande. É um comportamento raramente visto antes. Esta rã da espécie Chiasmocles ventrimaculata vive no chão da floresta. Um lugar perigoso, cheio de predadores em potencial, incluindo esta tarântula. Esse caçador noturno, com uma envergadura das pernas de até 16 centímetros, pode facilmente capturar camundongos e pequenas aves. Ela mata injetando veneno na presa. O veneno atordoa. Em seguida, enquanto a vítima ainda está viva, a dissolve por dentro, para que a aranha possa sugar o conteúdo. Qualquer criatura tentaria evitar esse destino. Parece que a pequena rã cometeu um erro fatal na escolha de seu refúgio. A toca de uma tarântula é uma armadilha mortal. Sobretudo quando está repleta de filhotes famintos. Para a rã, o resultado não pode ser bom. Assim que ela estiver ao alcance, a aranha vai atacar e injetar uma dose letal de veneno. Mas não desta vez. Pelos nas pernas da aranha lhe permitem detectar alguma química na pele da rã. Talvez ela sinta que a rã representa uma refeição perigosa. Então, por que recebê-la em sua toca? Parece que este é um arranjo mutuamente benéfico. Rãs comem formigas, que por sua vez comem ovos e filhotes de aranha. E para a rã, é proteção total. Nenhum outro predador ousaria enfrentar esta mãe. Ou seus filhotes. Perto dali, outra história notável de cooperação e de adaptação está acontecendo. Envolve uma árvore, uma abelha e um roedor com dentes afiados. Uma planta da floresta e 2 animais rendem milhões de dólares por ano à economia da América do Sul e faz algo natural para eles. A castanha do Pará realmente vem do Brasil. E a maioria cresce na Amazônia. Mas ela depende de polinizadores que evoluíram com as habilidades necessárias. As flores pálidas da castanheira do Pará têm pétalas bem fechadas. O trabalho para alcançar o néctar em seu interior requer muita força. Apenas as abelhas maiores e mais fortes têm sucesso. Por seu esforço, a abelha é recompensada com uma dose de néctar, mas enquanto luta com a flor, é pulverizada com pólen. Quando a abelha visita outras flores da castanheira, o pólen cai, a abelha ganha uma refeição e as flores são fertilizadas. O terceiro personagem nesse conto
é um pequeno mamífero, cujos esforços garantem a sobrevivência da castanheira do Pará. A cutia é uma das poucas criaturas na floresta com dentes fortes o suficiente para quebrar a casca do fruto, chamada de ouriço. A sua recompensa é uma farta refeição rica em gorduras essenciais e calorias. Um único ouriço pode conter até 25 nozes. É demais para a cutia para comer uma única refeição. Por isso, ela esconde as sobras. A cutia enterra seu tesouro por toda a floresta. Algumas castanhas permanecerão no solo, onde vão germinar e dar origem à próxima geração de castanheiras do Pará. Relações antigas como estas são essenciais à vida da Amazônia. Elas fizeram da floresta o que é hoje. Mas poderão resistir com as mudanças que ocorrem lá? Grande parte da bacia amazônica está no Brasil, onde o desmatamento é um grande problema. Árvores são queimadas para abrir terrenos para a agricultura e cortadas para atender à demanda de madeira. Cerca de 80% da atividade madeireira é ilegal. Agora, a floresta pode ter uma chance com a ajuda de um grupo armado. O governo declarou guerra aos madeireiros ilegais. Mas proteger uma área maior do que a Índia é quase impossível. Diariamente, a Amazônia ainda perde 19 quilômetros quadrados de floresta. E além das árvores, muito mais é perdido. Uma comunidade viva complexa, repleta de segredos desconhecidos que poderiam beneficiar toda a humanidade. Entre outras maravilhas, a Amazônia é um baú medicinal do mundo. Cientistas já sabem que mais de um quarto dos ingredientes ativos em drogas de combate ao câncer vem de florestas tropicais, mesmo tendo testado apenas 1% das plantas. Algumas plantas contêm compostos mortais. Eles são a fonte de venenos como o cianeto e de drogas como nicotina e cocaína. Inúmeras outras plantas usam venenos como defesas químicas. Frutos das florestas não maduros costumam ser amargos, tóxicos e normalmente indigestos. Mas as araras têm pouco para comer durante a estação seca. Elas usam seus bicos fortes e garras ágeis para extrair todo o alimento que puderem. E depois precisam lidar com o estômago cheio de elementos tóxicos. A exemplo dos papagaios, elas encontraram uma solução. Nesta época do ano, os papagaios viajam mais de 15 quilômetros a cada 2 ou 3 dias até uma determinada curva do rio. Eles procuram bancos de argila expostos pelo rio à medida que seca e recua. De alguma forma, as aves aprenderam ao longo do tempo que a argila neutraliza as toxinas ingeridas, o que a torna um ingrediente essencial para a sobrevivência na estação seca.
As falésias também proporcionam um local ideal para encontrar outros da mesma espécie. A arara é uma das maiores e mais bonitas espécies de papagaio do mundo. Na América do Sul, existem 17 espécies, todas com cores deslumbrantes. Muito inteligentes e extremamente sociáveis, elas viajam juntas em grandes bandos à procura de comida. Elas mantêm uma conversa aparentemente interminável de gritos altos. A interação é mais que uma maneira de passar o tempo. É uma chance de encontrar um companheiro. Para as araras, esta é uma escolha importante. A parceria é para o resto da vida. Um relacionamento fiel que pode durar 50 anos. Araras não são as únicas criaturas que têm de lidar com plantas venenosas, de gosto ruim ou difíceis de comer. É um problema comum aqui. A defesa das plantas contra vegetarianos vorazes. Mas poucas criaturas são tão engenhosas quanto os habitantes mais numerosos da Amazônia. As formigas. As formigas saúvas trabalham duro aqui há mais de 50 milhões de anos. A formiga mede cuidadosamente uma parte da folha usando suas pernas como guia. Em seguida, corta o pedaço usando maxilares que vibram 1000 vezes por segundo. As saúvas têm um elaborado sistema de castas, definido pelo tamanho das formigas. As maiores são soldados, prontas para defender as longas filas de formigas de médio porte que levam as folhas ao ninho. Elas levam cargas de até 20 vezes o próprio peso, o equivalente a um homem carregando um carro pequeno. Formigas menores atuam como seguranças adicionais para as operárias e estão sempre vigilantes, mesmo quando estão pegando uma carona. O ninho da saúva sob o solo pode medir mais de 15 metros de diâmetro e ter até 5 metros de profundidade. Ele abriga até 8 milhões de formigas. O que acontece lá dentro é extraordinário. Dentro do ninho, porções da folha são entregues à casta mais baixa, as jardineiras. Elas mastigam as folhas até formarem uma massa pegajosa e as armazenam em câmaras especiais. Outra câmara guarda o bem mais precioso da colônia, um fungo comestível. Uma jardineira corta um pedaço do fungo e o leva a um novo material. Em pouco tempo, ele começa a crescer nas folhas. É este fungo, e não as folhas, que alimenta as formigas. E elas o cultivam cuidadosamente como qualquer jardineiro humano. É uma adaptação incrível, que levou milhões de anos para ser aperfeiçoada. Ao contrário das formigas saúvas sob seus pés, os índios matis nunca confiaram em jardinagem. Em vez disso, eles colhem plantas e caçam. Esta é uma das cerca de 200 tribos indígenas que ainda vivem na Amazônia. Seu primeiro contato com o mundo exterior foi nos anos 70.
Desde então, estima-se que 1/3 de sua população foi dizimada por doenças ocidentais. Os sobreviventes vivem sob a proteção de um parque nacional. Ao longo de inúmeras gerações, os índios matis desenvolveram um profundo conhecimento da selva. Eles sabem como usar as plantas venenosas que os cercam. A casca de um cipó é essencial para a sua sobrevivência. A pasta feita a partir dela se torna uma poderosa toxina conhecida como curare. O curare pode agir em segundos, paralisando os músculos do peito e sufocando as vítimas até a morte. Para os matis, é a arma perfeita para capturar os velozes e ágeis macacos, cuja carne é muito apreciada. Todos os primatas da América do Sul habitam o alto da floresta, raramente se aventurando no chão. A maioria come tudo o que encontra, de frutas e flores a insetos e seiva. Só no Brasil, existem mais de 100 tipos de macacos. Mais do que em qualquer outra região do mundo. E 9 espécies foram descobertas na última década. O macaco lixeiro é um dos mais bem-sucedidos. E é encontrado em toda a Amazônia. Macacos lixeiro crescem rápido e aos 10 anos se separam da mãe. Mas para o macaco jovem e inexperiente, a vida é precária. Há perigo à espreita na floresta. Os matis estão caçando macacos. As pontas de suas flechas já foram preparadas com o curare. Mas a captura de um alvo que se movimenta rapidamente requer mais que uma arma letal. Assim, eles recorrem mais uma vez às plantas da floresta para ter uma vantagem. Prepara uma solução misturando ébano com um pouco de água. Em seguida, goteja nos olhos. O procedimento é extremamente doloroso. Mas eles acreditam que isso vai melhorar a visão e aguçar os sentidos, permitindo que sejam furtivos como as criaturas da floresta, movendo-se silenciosamente como sombras no chão da selva. Armados e prontos, eles seguem para a floresta. No meio da floresta, o jovem macaco está distraído comendo insetos. Ele se separou do resto do bando. Abaixo dele, os predadores espreitam. Os caçadores matis estão no seu encalço. Sua velocidade e agilidade fazem dele um alvo difícil. Mas os caçadores contam com armas poderosas, o veneno na ponta das flechas e seu profundo conhecimento da floresta.
O chamado animal aperfeiçoado pelos matis confunde o jovem macaco. Ele é naturalmente curioso e se aproxima dos chamados. Um erro fatal. O veneno o paralisa em poucos segundos. A vida na Amazônia é difícil, mas a floresta sustenta todos os habitantes desde que dominem seus segredos. Os seres humanos chegaram à Amazônia mais de 12.000 anos atrás. Mas a maioria das criaturas com as quais compartilham a floresta estão aqui há muito mais tempo. Uma das mais estranhas vive aqui há 3 milhões de anos. Ela anda pela vegetação rasteira. Um comedor de plantas com 1 metro de altura, parente próximo do rinoceronte e do cavalo, com um focinho com uma tromba de elefante. Esta é a anta. Ela é bem equipada para passar a vida pastando. Com mais de 200 quilos, é o maior herbívoro da Amazônia. Com um nariz próprio para farejar plantas comestíveis. Isso é essencial, pois muitas das plantas da floresta costumam ser duras, tóxicas ou pobres em calorias. Passar horas vagando nesse ambiente hostil em busca de comida é um trabalho árduo para uma pesada anta. Mas ela precisa comer em quantidade para produzir energia suficiente para sobreviver. Alguns animais encontram a refeição quase sem se mover. Um riacho parece pacífico, mas as aparências enganam. Uma armadura camuflada é um recurso útil para uma predadora de emboscada. Escondido na parte rasa, repleta de folhas, ela aguarda pacientemente por uma chance. É a tartaruga mata-mata. Essa criatura bizarra aperfeiçoou sua tática mortal ao longo de milênios. Seu nome, mata-mata, significa simplesmente matar. Ela parece imóvel. Mas sendo um réptil, ela precisa respirar. A mata-mata faz isso estendendo seu pescoço especialmente adaptado e movendo-se lentamente para evitar a detecção. E usando o focinho como snorkel. Quando um peixe se aproxima o bastante, a mata-mata abre sua enorme boca, criando um vácuo. E suga a vítima mais rápido que um piscar de olhos. Rio abaixo, um residente improvável dos rios da Amazônia abandona as lagoas que encolhem durante a estação seca e segue para as águas abertas e mais profundas. Esse é um boto cor-de-rosa. A maioria dos golfinhos vive em água salgada, mas essa espécie se adaptou aos rios há muito tempo.
Agora toda a bacia é seu parque de diversões. A exemplo de outros golfinhos, ele usa o sonar para caçar, algo bastante útil nessas águas turvas. Mas diferente de seus primos marinhos, ossos não fundidos no pescoço o tornam muito mais flexível. Essa é uma adaptação crucial quando ele caça em rios menores, muitas vezes repletos de vegetação emaranhada e raízes de árvores. Machos e fêmeas ficam separados durante a maior parte do ano. Mas agora, no auge da estação seca, este boto chegou a uma região larga do rio, à procura de uma companheira. Quando encontra uma fêmea promissora, ele começa uma estranha dança de acasalamento. O macho brinca com um pedaço de madeira, talvez para atrair a atenção da fêmea. Se ela o aceitar, o par vai acasalar. A fêmea seguirá para pequenos lagos e lagoas nas proximidades. Remansos tranquilos que fornecem alimento e abrigo, enquanto ela aguarda a chegada de seu único filhote. No final da estação seca, os rios estão nos níveis mais baixos, expondo grandes bancos de areia. Para uma enorme e antiga criatura, esse novo cenário temporário oferece uma breve oportunidade essencial para sua sobrevivência futura. Fêmeas de tartarugas do Amazonas se aproximam. Elas são ótimas nadadoras e podem viajar grandes distâncias. As fêmeas vêm para os mesmos trechos do rio ano após ano. Elas procuram os pontos mais altos das praias para botar seus ovos. A granulação fina da areia torna esses locais perfeitos para colocar ovos. Com mais de 1 metro de comprimento e pesando até 90 quilos, as tartarugas se arrastam para fora da água para se aquecer ao sol. A temperatura da areia aumenta durante o dia. A areia quente vai agir como uma incubadora, acelerando o crescimento dos ovos. Mas há perigos. O maior predador da Amazônia está à espreita. Com uma das mordidas mais fortes entre todos os grandes felinos, a onça pode facilmente perfurar uma casca de tartaruga. As fêmeas voltam para a segurança da água. A onça pode esperar. Mas o relógio das tartarugas não para. Protegida pela escuridão, uma tartaruga aproveita a chance. Depois de cavar o buraco, ela põe seus ovos e os cobre suavemente com areia. Se tudo correr bem, eles vão eclodir em 6 semanas. O momento certo é crucial e há pouca margem para erros. Em poucas semanas, as chuvas voltarão e as praias serão inundadas. Os ovos precisam eclodir antes disso. É um calendário preciso.
E as tartarugas o seguem há incontáveis gerações. Mas o clima está mudando aqui, como em todos os lugares ao redor do globo. Se os padrões climáticos mudarem antes que as tartarugas tenham a chance de se adaptar, elas poderão ser condenadas à extinção. Outro morador do rio enfrenta uma crise climática semelhante: a ariranha. Ariranhas são raras e estão ameaçadas de extinção. Menos de 5.000 delas vivem na natureza. Elas são os maiores animais de seu tipo, com até 2 metros de comprimento. Este grupo familiar tem 10 membros, chefiados pela mãe e pelo pai. Eles são altamente sociais e se comunicam constantemente por meio de diversas formas de vocalização. A comunicação envolve um sistema complexo de sons, odores e posturas. Moradores locais as chamam de lobos do rio, e elas são ótimas predadoras. Com suas caudas em forma de asas, pés palmados e pelos lustrosos, elas são feitas para a água e não encontram dificuldades na captura de alimentos. Cada ariranha come até 4 quilos de peixe por dia. Todos os anos, no início da estação seca, a ariranha-mãe conta com a queda no nível do rio, expondo trechos de terra seca onde ela pode fazer sua toca. Essas águas calmas proporcionam um local perfeito para os jovens aprenderem e brincarem. Com 14 semanas de idade, os filhotes ainda estão aprendendo as habilidades necessárias para sobreviver. Mas é uma corrida contra o tempo. As chuvas estão prestes a voltar e as tocas vão inundar. Se os padrões climáticos mudarem, vão afetar este plano mestre tão bem ajustado. Uma criatura pode ser mais bem equipada para lidar com a mudança climática. É o maior peixe de água doce do mundo. O pirarucu pode crescer até 3 metros de comprimento e pesar mais do que 2 filhotes de elefante. Ele vive em águas quase paradas, turvas em função da decomposição da vegetação. O tanino nas folhas torna a água ácida, o que não é o ideal para a maioria dos peixes. E como as alterações climáticas fazem as temperaturas subirem, os níveis de oxigênio provavelmente vão cair ainda mais. Mas o pirarucu tem uma incrível arma secreta. Juntamente com as brânquias reduzidas, ele desenvolveu uma bexiga de ar que funciona como um pulmão. O pirarucu vem à superfície para respirar, ingerindo oxigênio pela boca. Ele é exclusivamente adaptado para explorar áreas evitadas por outros peixes grandes. E os baixos níveis de oxigênio tornam seus vizinhos menores mais lentos, fazendo deles alvos fáceis. Essas adaptações podem dar ao pirarucu a vantagem em um mundo que está mudando. O desmatamento na Amazônia está transformando trechos da floresta em ilhas de vegetação. Todas as espécies terão de se mudar ou se adaptar para poder sobreviver. E nem todas as criaturas são móveis. Este bicho preguiça prefere a segurança da copa
e só vem ao chão uma vez por semana para defecar. Quando desce, só consegue rastejar. A preguiça consome exclusivamente folhas, uma dieta de baixas calorias que fornece pouca energia e é difícil de processar. Assim, ela passa até 18 horas por dia descansando e digerindo. Esse estilo de vida sedentária explica o nome do animal e sua reputação de ser preguiçoso. Somente o chamado de uma fêmea próxima o faz se mover. Com visão ruim, ele conta com outros sentidos para encontrá-la. Sua pele coberta de líquens a torna ainda mais difícil de ser encontrada entre os galhos. Também é uma cama confortável para seu filhote de 3 meses de idade. Ele ainda depende da mãe para se alimentar e se proteger. Somente daqui a 5 meses ele ficará por conta própria. Mas ela está pronta para acasalar novamente. O namoro da preguiça é lento e gracioso. Mas ela pode rejeitá-lo enquanto o filhote ainda estiver por perto. Se o casal acasalar com sucesso, a fêmea vai dar à luz em cerca de 6 meses, quando seu filhote já estará independente. Mas que tipo de futuro ele terá? A casa da preguiça na copa da floresta é um refúgio incerto. A falta de mobilidade torna difícil sua adaptação a novas condições. Ela é muito lenta e desajeitada para se mover com segurança em terreno aberto. À medida que a floresta se torna mais fragmentada, a preguiça corre o risco de extinção. As criaturas da Amazônia desenvolveram suas estratégias de sobrevivência ao longo de milhões de anos. Se as condições aqui mudarem rápido demais devido ao aquecimento climático ou ao desaparecimento da floresta, muitas serão incapazes de se adaptar. Desta vez, elas tiveram sorte. E as chuvas chegaram na hora certa. Com o início de uma nova estação, as águas sobem novamente. Plantas e animais vão se adaptar à mudança, como sempre fizeram. Aqui, a capacidade de adaptação sempre foi recompensada com a sobrevivência. Hoje, enquanto a região enfrenta um futuro incerto, somente o tempo dirá se sua vasta escala e riqueza inigualável poderão garantir que a Amazônia em si vai sobreviver. Versão Marshmallow São Paulo.